Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que bom nós estarmos juntos aqui para adorar ao Senhor, para celebrar o nosso Deus, os amados que também se encontram nas suas casas. Como é bom, queridos, nós temos essa ferramenta maravilhosa para continuarmos celebrando o nosso Deus. Mas eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. 1 Timóteo 1, de 1 a 7. Nós temos ministrado, essa é a 7ª ministração com o tema Cartas Pastorais para hoje, onde nós estamos falando acerca da preocupação pastoral do apóstolo Paulo, nas cartas que ele enviou a Timóteo e a Tito, acerca da igreja. Eram obreiros que estavam ali auxiliando ele, né? Timóteo, no caso que nós estamos falando hoje, era um obreiro que foi designado para assumir e tratar essas questões enquanto Paulo não estivesse com ele. Então, não estivesse lá com eles. Então, enquanto na ausência de Paulo, Timóteo foi dando alguns passos para que a igreja fosse trabalhada, tratada, mas quando Paulo chegasse, ele assumiria de uma vez por todas, para terminar aquilo que Timóteo estava tratando. E nós vamos ministrar este capítulo de número 1. Tem algumas questões bem interessantes, queridos, principalmente nos momentos em que nós temos vivido na atualidade, com o advento então das tecnologias, das mídias sociais. A praticidade em se compartilhar a palavra é muito grande, mas também a praticidade de se compartilhar heresias e coisas que não compactuam com o verdadeiro evangelho não compactua com isso, também é muito grande. E eu quero te convidar então a acompanhar conosco, ou na tela, ou também na tua Bíblia. O versículo de número 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Vamos orar, queridos? Paizinho querido, nós apresentamos este tempo de ministração diante de Ti, queremos pedir a Tua orientação, que a unção do Teu Espírito esteja sobre nós, iluminando a Tua palavra, o Evangelho, Senhor. O Senhor venha com a Tua presença sobre mim, me auxiliando, me tocando, fluindo em mim, ó Deus. Porque de mim mesmo não há nada, ó Pai, que seja suficientemente importante, mas a Tua palavra é tudo em nós, Senhor. Somos apenas vasos de barro, como aprendemos hoje pela manhã, para que a excelência do poder venha do Senhor sobre as nossas vidas. Que, ó Deus, como numa lamparina, ó Deus, o óleo e a chama, ó Deus, é o que importa. Que assim seja também neste momento, que a chama do Teu Espírito possa tocar as nossas vidas e falar conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Paulo, como nós já vimos anteriormente, é ele que funda a igreja de Éfeso. E é interessante esses primeiros versículos, quando nós vemos Paulo falando acerca da sua descrição, e talvez você pergunte, não sei se você pensou nisso, né? Por que Paulo estava se apresentando a Timóteo, sendo que Timóteo era filho na fé dele, era um discípulo de Paulo, alguém muito próximo, né? E aqui é importante nós compreendermos que, quando nós falamos, por exemplo, Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, talvez você pense no primeiro momento, igreja
em Éfeso, como nós pensamos igreja hoje aqui em Amambai, com um templo onde nós nos reunimos assiduamente, semanalmente, né? Mas essa não era a realidade das igrejas daquela época, daquele momento. Eram igrejas em casa. Então, tinham alguns momentos específicos onde a igreja se reunia como congregação, mas a maioria dos momentos as igrejas se reuniam em várias casas, como se fossem várias pequenas igrejas reunidas nas casas. Hoje nós temos, por exemplo, os pequenos grupos, as células. Seria algo semelhante, mas com o culto semanal sendo talvez de forma mensal, ou bimestral, ou trimestral. Então não havia essa reunião metódica, constante no templo como nós temos hoje. Então quando Paulo ele escreve a Timóteo, declarando, olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso Salvador, é porque Paulo ele esperava que essa carta, designada a Timóteo, fosse lida em um desses momentos de culto público. Então, um desses momentos onde eles reuniriam toda a igreja, não estariam neste momento nas casas, mas sim reunidos. Paulo, então, esperava que fosse lida neste momento. Por isso que ele faz a defesa das suas credenciais aqui apostólicas, e é por isso que ele fala também, que ele escreve a Timóteo, no versículo de número 2, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é nesse sentido que Paulo ele faz toda essa descrição e essa saudação, justamente para que Timóteo tivesse essa autoridade dada por ele, mediante a congregação, para exortá-los. Então toda a carta que nós lemos aqui, do verso 1 ao 7, ela seria lida publicamente, para que depois, então, Timóteo tivesse as atitudes práticas para corrigir a igreja. Inclusive, alguns nomes são citados no final deste primeiro capítulo de homens que eram hereges ali, que estavam com ensinamentos e tinham sido entregues. A expressão que Paulo usa é que eles foram entregues a Satanás, justamente porque eram homens que não aceitaram a chamada, a admoestação. Então, é nesse sentido que Paulo vai trabalhando. Novamente, queridos, nós vemos Paulo deixando Timóteo aqui em Éfeso para resolver problemas de ordem de ensinamentos heréticos. Nós vimos isso acontecendo também quando ele escreve a Tito, a mesma situação acontecendo. Então note, queridos, que problemas com falsos ensinos não são restrições para a nossa realidade. Paulo ele deixa Timóteo lá para isso, enquanto ele estava em momentos, ora preso, ora em outras viagens, neste caso aqui, indo então para Macedônia. Mas nós vemos Timóteo com essa incumbência. Há uma preocupação novamente de Paulo com o evangelho verdadeiro ser anunciado. É por isso que a temática que nós vamos trabalhar nessa noite é justamente a verdade do evangelho. Por quê? Porque há muitas distorções acontecendo. Há muitas questões, tanto naquela época quanto nos nossos dias, acontecendo. Então, quando nós vemos Paulo trabalhando essas questões, há aqui, de forma introdutória ainda, algumas diferenciações que a gente pode fazer. Pastor, quem eram essas pessoas que ensinavam heresias? Quais eram essas heresias? E aqui nós temos algumas possibilidades para nós trabalharmos. Pode ser que sejam, como em outras cartas, Paulo, ele então enfrenta judaizantes. Quem eram esses? Irmãos convertidos do judaísmo, que estavam tentando, por exemplo, colocar um status maior, por eles serem, então, de origem judaica, dizer que eles eram melhores ou eram os primeiros. Os ensinos, provavelmente, se forem, então, ensinos judaizantes, estavam tentando trazer o legalismo do Antigo Testamento. Então, viver aquela caminhada baseada no legalismo de Moisés e a observância do sábado, a questão das comidas e tudo isso que nós temos visto também no Novo Testamento, Paulo combatendo. Ou podem ser que eram irmãos também que eram gnósticos. O gnosticismo era uma corrente filosófica daquela época, muito comum, principalmente aqui em Éfeso. Éfeso, por exemplo, era uma cidade que contava com escola de bruxaria, por exemplo, só para os amados entenderem um pouquinho melhor o contexto. Então nós tínhamos pessoas, a cidade de Éfeso era uma cidade voltada muito para o ocultismo. Nós vamos falar um pouquinho adiante acerca disso.
onde você tinha escolas de bruxaria, pessoas que tinham essa caminhada do sobrenatural muito aguçado, ou seja, tudo o que eles faziam era justamente para terem experiências transcendentais, experiências falsas, espirituais, mas havia esta questão. E outras religiões, além do gnosticismo, que era uma corrente filosófica, que priorizava, por exemplo, o espiritual, eles acreditavam, dentre outros ensinos, que nada que você fizesse no teu corpo ia influenciar o teu espírito. Então, você pode viver uma vida promíscua, arrebentada aqui na terra, que isso não vai influenciar no teu espírito. Então, provavelmente, havia uma mistura, né, agora falando aqui do pastor Tiago, a minha compreensão acerca deste texto, que não era nem um grupo nem o outro. Mas eu acredito, pelo contexto da cidade, que havia uma mistura, né, de ensinos de judaizantes, de pessoas que queriam ter uma caminhada legalista, né, a exemplo dos fariseus e saduceus que nós vemos na época de Jesus, e pessoas que estavam contaminadas por essas correntes filosóficas, esotéricas daquela época. Por que eu penso nesse sentido? Porque hoje nós vivemos algo muito semelhante, queridos. Há pessoas que se chegam ao cristianismo já vindo de religiões esotéricas ou de outras religiões que não são o cristianismo, que trazem consigo toda essa carga de uma espiritualidade deturpada ou de uma experiência espiritual deturpada. E eu acredito que muitos dos irmãos convertidos ali na igreja de Éfeso traziam isso consigo. Ou eram judeus que haviam sido contaminados por aquela esfera esotérica que havia naquela cidade, tudo era voltado para isso. Ou até pessoas que tinham vindo de religiões pagãs, né, já vivendo essa prática de adoração a demônios ou rituais de bruxaria, que se converteram e viviam dentro dessa miscelânea. E é sobre isso que Paulo ele vai trabalhando e ministrando as pessoas, né, através de Timóteo. Inclusive, haviam pessoas naquela época que eram chamados de ascetas, que era mais ou menos uma mistura de tudo isso, onde o corpo era visto como uma prisão da alma, e eles achavam que através de autopenitências, então pegavam chicotes, retalhavam o corpo, se batiam, eles então alcançariam algo superior. E a missão de Timóteo aqui é justamente exortar este tipo de pessoas e as consequências que esses falsos ensinos estavam trazendo ali na igreja de Éfeso, onde Timóteo estava trabalhando. Agora, por que falar disso, queridos? Hoje nós temos visto de maneira muito forte pessoas que têm trazido dentro do evangelho da igreja cristã no Brasil, e até fora do Brasil, mas vamos falar aqui de Brasil, uma caminhada ou uma vivência cristã baseada em sensações. Então nós temos algumas questões vindo de uma enxurrada muito grande. Então, um evangelho de sensações, quase que como se o evangelho fosse uma experiência, como se fosse uma experiência de um tipo de droga. Então a pessoa vai recorrer ao alcoolismo ou recorrer a outros tipos de drogas ilícitas para ter sensações. E hoje nós vemos uma grande vertente dentro do próprio cristianismo, não há uma divisão, mas de pessoas, jovens, adultos, que vêm até Cristo pelo simples desejo de ter sensações. Eu vi essa semana, por exemplo, uma jovem no YouTube relatando que ela estava em busca de algo novo para a sua vida, e ela analisou a nível de mundo 3 igrejas, né, que tinham coisas diferentes. E ela escolheu, não, eu queria ir a um lugar onde eu sentisse realmente, de forma palpável, a presença de Deus, e é por isso que eu escolhi ir para aquela igreja. E daí eu fiquei olhando aquilo, falei, meu Deus, agora a tua presença está de novo restrita a um santuário? E eu olhando aquilo, queridos, as pessoas nos comentários, eu quero ir também, eu quero ir, porque lá é um lugar onde tem a presença de Deus. E biblicamente, queridos, talvez a sutileza é tão grande que você ouça isso e fala, legal, pastor, que bom, um jovem está indo para buscar a presença de Deus naquele lugar. Mas nós não conseguimos, muitas vezes, no primeiro momento, identificar a profundidade dessa heresia.
Como se nós estivéssemos, por exemplo, voltando ao Antigo Testamento, onde a presença de Deus estava condicionada a um local específico, a um momento específico, e só pessoas específicas tinham acesso a essa presença. Como se nós estivéssemos crucificando a Cristo novamente, e eu não pudesse experimentar a presença de Deus no meu quarto, à medida que eu estou buscando em oração a presença do Senhor. Essas e outras questões têm surgido hoje, queridos, como uma enxurrada. Pessoas que buscam apenas sensações, não querem viver o evangelho que transforma nosso caráter, a nossa vida, que nos leva a viver em santidade. Não, eu quero ter uma sensação, eu quero sentir um arrepio, eu quero ouvir alguém dizendo que está falando em nome de Deus. Eu quero experimentar algo. Uma pseudo-espiritualidade que não transforma a vida, ou uma pseudo-experiência que não transforma a vida, e essa era uma realidade que ele estava enfrentando. Por isso, o que Paulo, em primeiro lugar, ele chama a atenção de Timóteo, é para que ele admoeste aquelas pessoas. Então, em primeiro lugar, queridos, diante da verdade do Evangelho, a primeira coisa que Deus falou comigo é que nós somos chamados hoje. Há um chamado para as nossas vidas, um chamado à admoestação. Versículo de número 3 diz assim: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a serviço de Deus na fé. E aqui eu gostaria de analisar algumas questões importantes. Primeiro, queridos, que há uma diferença aqui maravilhosa que o apóstolo Paulo, na lida dele com Timóteo. Paulo, queridos, ele tinha uma influência na vida de Timóteo enorme. Paulo simplesmente ele poderia dizer: Timóteo, eu te ordeno que faça isso. Ou estou te dando, olha, não estou te pedindo, estou te dando uma ordem. Você vai fazer isso. Mas Paulo, ele entende aqui, quando ele diz aqui, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso. É um pedido, a expressão original é justamente isso. É um pedido que você dá a chance da pessoa dizer sim ou não. E é interessante Paulo estar se utilizando dessa expressão para com Timóteo. Porque Paulo certamente ele compreendia que se Timóteo ele simplesmente obedecesse uma ordem, talvez não teria o mesmo resultado do que alguém que está comprometido de coração, de alma e espírito. Então, Paulo pede a ele. Timóteo dá ouvidos a esse pedido. E o pedido é para que Timóteo permanecesse ali para admoestar certas pessoas. No início aqui da carta, ele não diz os nomes, ele cita alguns nomes no final do capítulo 1, mas certamente haviam muitas pessoas a serem admoestadas. E aqui a expressão no original significa justamente advertir severamente, comandar, dar uma ordem. Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, se levante e dê uma ordem para que cesse este tipo de doutrina. Que cesse esse tipo de falatório. Daí talvez você possa perguntar: pastor, mas qual era a doutrina que eles viviam? Eu deixei até aqui na passagem anterior, né, quando fala de doutrina, há uma expressão até de algumas revistas de educação cristã, uma revista que chamava Didaqueu, né, que é justamente o ensino dos apóstolos. Quando ele diz a fim de que não ensinem outra doutrina, ou uma doutrina diferente, uma didascaléu, uma doutrina diferente daquela que eles seguiam. E falar de doutrina é algo maravilhoso nos nossos dias, para aquele que já caminha na presença do Senhor. Mas note que há muitas pessoas que quando se fala de um ensino da palavra de Deus, de uma exposição da palavra de Deus, de uma forma mais profunda, as pessoas, fogem. Há pessoas que quando fala de um pequeno grupo, onde você está estudando a palavra de Deus, as pessoas fogem. Não, vamos fazer um pequeno grupo de oração. Eu não quero um grupo onde nós vamos nos aprofundar da palavra. Por quê, queridos? Por que na nossa era atual, nós vemos esse grande movimento de pessoas que querem sensações,
que querem um louvor, um tempo de louvor e adoração de 2, 3 horas, e não precisa nem ter uma palavra. Por que será? Por que será que essas outras doutrinas estavam entrando naquele lugar, e Paulo ele fala, olha, estão ensinando outra doutrina? Significava que eles tinham uma base doutrinária estabelecida, que era a doutrina dos apóstolos. Era a doutrina que eles viviam, que eles tinham recebido do próprio Cristo, e eles perseveravam na fé. Mas à medida que estas outras questões foram chegando, Paulo exorta a Timóteo, olha, você precisa admoestar essas pessoas. Você precisa dar uma ordem severa a eles, que eles cheguem, eles parem de ensinar essas outras doutrinas, essas distorções. E na nossa atualidade, queridos, nós enfrentamos alguns fenômenos. Falei sobre essa pseudo-espiritualidade. Falei sobre essa caminhada cristã envolvida de sensações. Mas nós vivemos também um subjetivismo absurdo, queridos. Onde a própria caminhada e experiência com Cristo, as pessoas tentam atribuir um valor subjetivo. A própria experiência da Bíblia, eu não enxergo Jesus dessa forma que você enxerga. Como se nós pudéssemos enxergar a Cristo de outra forma, senão através da lente da palavra de Deus. Vemos pessoas dizendo, não, eu sigo a Cristo, mas eu não preciso da igreja. Como se a palavra de Deus já não nos exortasse acerca de sermos pessoas assíduas que congregam a sua caminhada com Cristo. Eu estou dizendo acerca deste momento de pandemia, onde estamos com algumas restrições. Mas logo a pandemia, com a graça de Deus, vai passar. E o que nós faremos com a palavra de Deus? Vamos arrancar algumas páginas? Ou vamos olhar para a palavra e deixar novamente o Evangelho transformar a nossa vida? Mas hoje, esse subjetivismo me assusta, queridos. Porque qualquer pessoa se levanta e vive uma vida totalmente torta, deturpada, mas fala em nome de Deus e atribui às questões subjetivas da sua alma ou filosóficas os conceitos da palavra de Deus. E as pessoas vão aderindo a isso como se isso fosse maravilhoso. Expressões que nós vemos que são heréticas. Daí talvez você me diz assim, pastor, mas o senhor estuda teologia e tudo isso? Não, queridos, a palavra de Deus, ela foi trazida como uma dádiva para que todos nós pudéssemos interpretar e entendê-la mediante o auxílio do Espírito Santo. Sermos impactados por ela. É claro que existem questões que não são concernentes à salvação, mas que você precisa se aprofundar. Mas o básico da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele traz a revelação às nossas vidas para que toda pessoa possa ter acesso à palavra. Nós não estamos, portanto, falando de questões profundas ou de polêmicas da palavra, mas nós vemos que as pessoas têm atribuído um valor subjetivo àquilo que é fato e real, segundo a palavra de Deus. Há pessoas que, quando são questionadas diante da palavra, simplesmente vêm com argumentos fora de contexto, como nós já estudamos, acerca da letra mata, mas o Espírito vivifica, que não tem nada a ver com uma pessoa que decide ter uma caminhada de profundidade na palavra. Ou outras expressões que são muito convenientes para o momento que essas pessoas vivem. É interessante que há uma expressão muito interessante de um grande escritor da atualidade, que nos remete, da atualidade não, mas um grande escritor chamado John Stott, onde ele diz o seguinte, que nós precisamos usar a racionalidade, ela não está em contrapartida à fé, mas é uma fé racional, queridos, é o que nos permite, ou uma fé cheia do nosso pensamento, da nossa reflexão, é que nos permite viver um evangelho genuíno. É nesse sentido que nós devemos nos debruçar na palavra de Deus, queridos, e nos aprofundar, e não simplesmente achar que está tudo bem. O que importa é as pessoas falarem acerca de Deus ou em nome de Deus. Não está tudo bem. Porque nessa muitas pessoas estão sendo anestesiadas. Tem um teólogo da atualidade, um jovem pastor e estudante desta área, chamado Iago Martins. Ele tem uma frase dele que é muito interessante, que ele fala que as pessoas estão sendo anestesiadas, os pecadores estão sendo anestesiados por esse falso evangelho, achando que vão ter uma experiência com o Senhor e caminhar
indo em direção ao Senhor, mas estão indo anestesiados para o inferno por causa desse evangelho distorcido. Nós precisamos, querido, nos levantar com essa incumbência, com esse chamado a admoestar pessoas que se encontram no engano, pessoas que se encontram reproduzindo questões que não são de acordo com a palavra de Deus. E aqui não é simplesmente uma questão de interpretação das Escrituras, mas é uma questão que nós temos visto um evangelho sendo totalmente distorcido nos dias atuais. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que todos os pastores fazem isso. Pelo contrário, queridos, há muitos pastores com um trabalho sério, pautado na palavra, pregando e vivendo o evangelho. Mas hoje o evangelho das redes sociais, que nós temos visto muitas vezes, é um evangelho distorcido e deturpado. Por isso, o mesmo chamado que foi feito a Timóteo, para admoestar algumas pessoas, para não ensinarem uma doutrina distorcida, também é um chamado a nós, cristãos maduros da IPI de Amambai. A você, meu irmão, a mim, a todos nós, para sermos aqueles que caminham em direção a Cristo com muita ponderação, mas que também são um instrumento de admoestação. Me parece que nos dias atuais, as pessoas estão quase que colocando como pecado você chamar a atenção de outra pessoa. Ou você discordar. Não pode falar isso, não pode se opor a ninguém, você não pode discordar de ninguém. Que isso, queridos? Que dias são esses? Nós somos chamados por Cristo, através dessa ministração de Paulo, a sermos também instrumentos de admoestação, instrumentos de advertência para pessoas que têm vivido desta caminhada. Mas em segundo lugar, eu vejo Paulo mostrando que na prática é a verdade, né? A verdade é que transforma as vidas. Olha o que ele diz no versículo de número 5. Ele diz, ora, o intuito da presente admoestação, ou seja, por quê? Para que vai servir essa admoestação de Timóteo? O intuito da presente admoestação visa o amor que procede do quê? De coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ou seja, o objetivo da admoestação é um amor cristão, que é fruto do quê? De um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Note que o objetivo, o que vai gerar este amor, tem a ver com questões morais. O que Paulo estava dizendo é admoeste essas pessoas, porque o desvio que essas pessoas estão é um desvio de ordem moral. Não é um desvio espiritual apenas, mas é um problema moral. E ele continua, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. E aqui é muito interessante, queridos, porque quando nós falamos acerca dessas fábulas, dessas heresias que estavam sendo pregadas, é interessante porque, deixei anotado até, as fábulas então eram ideias míticas ou histórias que provavelmente estavam contidas em livros apócrifos que nós temos. Por exemplo, alguns relatos fantasiosos acerca da criação. Então, haviam relatos ali paralelos, por exemplo, do livro do Testamento dos 12 Patriarcas, que era um relato paralelo acerca da criação, mas de uma forma fantasiosa e fictícia. Falando acerca de origem de anjos, de onde vieram, coisas que foram renegadas, foram novamente afirmadas como questões que não devem fazer parte da Bíblia, quando foi elencado o primeiro cânon bíblico. Isso é muito interessante. Outros livros, como por exemplo o segundo livro de Enoque, livro de Baruque, são então livros apócrifos que continham histórias, fábulas, questões fantasiosas. Um outro ponto que o apóstolo Paulo ele trabalha aqui eram genealogias. Então, os judeus, os judaizantes daquela época ficavam discutindo as genealogias para saber da linhagem deles, para que eles tivessem, então, um lugar de prioridade. E daí onde que entravam as discussões?
né? A discussão entrava, porque daí um falava, mas houve a dispersão nessa época, como que você vai saber que esse teu descendente é descendente daquela tribo e daquela outra? E assim eles ficavam, discutindo esse tipo de coisa. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, para com isso, porque essas discussões não têm fim, não servem para nada. Se formos olhar, então, da perspectiva da contaminação gnóstica, havia uma lista de emanações gnósticas. Isso foi encontrado, queridos, em 1945, lá no Egito, né? Que eram alguns papiros mágicos, não que eram mágicos, né? Mas que continham encantamentos da escola de bruxo de Éfeso. Ou seja, essas genealogias poderiam também ser essas emanações ou essas conversas acerca dessa pseudo-espiritualidade, como se chegar mais perto de Deus ou menos perto de Deus. E Paulo diz para Timóteo, olha, admoeste, fale a verdade, porque só a verdade pode transformar essas vidas. Essa questão moral, este desvio de caráter dessas pessoas que traziam toda essa maquiagem, mas que no fundo estavam procurando ter um lucro em cima dos irmãos. Este desvio é de origem moral, então adverte eles, admoeste eles, Timóteo. Porque a minha expectativa, o que Paulo está querendo dizer, é que essas pessoas, ao serem admoestadas, este amor possa ser gerado através de um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisias. Ou seja, diante de um desvio moral e diante de uma admoestação, a pessoa ela pode, em suma, escolher dois caminhos. Primeiro, um genuíno arrependimento, onde eu aceito, sou corrigido e sou trabalhado. Mas, em segundo lugar, não me arrependo e começo a distorcer a palavra, tentando justificar a minha prática. Distorções, heresias, busca por um evangelho que englobe as suas práticas. E na prática, o evangelho de hoje no Brasil tem se tornado este mar de heresias na prática por causa de pessoas que têm vivido no pecado e diante de uma admoestação, de uma chamada de atenção, ao invés de reconhecer o seu erro, se submeter à disciplina da sua igreja e depois reconstruir a caminhada, não. Eles preferem distorcer o evangelho. Não, os outros estão errados, eu continuo certo. E daí ele começa a distorcer a palavra, criar heresias, buscar um evangelho ou enlarguecer o evangelho para que ele englobe essas práticas pecaminosas. Agora nós precisamos entender, queridos, que a verdade, ela continua trazendo libertação. A palavra de Deus já nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos continuar zelando por um evangelho da verdade. É a verdade que transforma vidas. É o evangelho genuíno que vai produzir essa mudança, esse arrependimento. Nós não podemos negociar a palavra da verdade. Note que muitas das ministrações nossas do evangelho para os dias de hoje, ou das cartas pastorais para hoje, perpassam questões de ministração, de ensino. Por isso eu quero te desafiar, queridos, a desenvolver um contato pessoal, diário e constante com a palavra de Deus. Não somente nas nossas programações, nos nossos cultos, nos momentos de escola bíblica, mas eu quero te encorajar, queridos, a se debruçar diante da verdade do Evangelho e comer a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, viver este Evangelho, porque somente a verdade do Evangelho é que pode transformar as nossas vidas. Somente Cristo, que é a verdade, é o caminho e é a vida que pode nos transformar e nos redimir e nos levar de volta para o Senhor. Há muitos, queridos, que estão sendo anestesiados e indo para o inferno, enganados, achando que está tudo certo. Mas o Senhor nos chamou para sermos os arautos da mensagem do Evangelho, para que o Evangelho, através das nossas vidas, através das nossas ações, possa brilhar, queridos. E aqueles que não têm o conhecimento acerca de Cristo, possam ser iluminados por Ele. E se assim tiverem as suas vidas tocadas, possam ter essa experiência do novo nascimento. A verdade é aquela que continua transformando as vidas. E o Senhor nos chama a sermos estes arautos desta verdade, dessas admoestações, diante de
infinitas doutrinas que têm surgido. Talvez por um ato, não um ato de omissão, mas muitos de nós acabamos nos omitindo diante dessas falácias, diante dessas heresias. Talvez nós olhamos e imaginamos, poxa, mas essa pessoa está tão longe, está tão errado isso que ela está falando, mas acabamos nos calando. O Senhor nos chama, queridos, a sermos estes canais com sabedoria, com calma, com ponderações, mas sermos estes irmãos que vão contribuir na vida de outros. Pastor, mas eu sei tão pouco, mas aquilo que você sabe já pode ser um instrumento na vida de outras pessoas. Pastor, eu sei tão pouco, então se aprofunde mais. Conheça mais o Evangelho, conheça mais a palavra de Deus. A realidade que Paulo vivia, juntamente com Timóteo em Éfeso, era uma realidade que produzia muitos transtornos, muitos desvios, muita bagunça. E nós podemos ser canais do Senhor para que essas situações possam se resolver. Quando eu digo, não significa que nós, como igreja local, temos vivido isso. Nós estamos num momento muito tranquilo, mas nós temos uma cidade que é responsabilidade nossa, queridos. E uma vez que o Senhor nos dá a oportunidade de compartilhar a verdade do Evangelho, nós precisamos anunciar a verdade que transforma vidas. Não uma verdade maquiada. Não um evangelho de conveniências. Não um evangelho que englobe as práticas pecaminosas de uma porta larga. Não um evangelho distorcido em busca de justificação pessoal para práticas morais depravadas. Mas um evangelho que é simples e só e basta para as nossas vidas. O evangelho de Cristo Jesus. O evangelho que foi anunciado por Ele mesmo, dizendo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E não o evangelho, aquele que quer vir após mim, que venha do jeito que está simplesmente, não precisa negar nada, continue no pecado, cruz é só um enfeite. Não, aquele que quer vir após mim, disse Jesus, a mensagem é a mesma, negue-se a si mesmo, siga-me e tome a sua cruz. Que assim nós possamos ser encorajados, queridos, a permanecer, negando a nossa natureza pecaminosa, crucificando de novo o nosso velho homem, para que o pecado, o corpo do pecado nas nossas vidas seja destruído. E jamais, querido, nós voltemos a servir o pecado como escravos, que é a orientação que Paulo deixa aos nossos irmãos em Roma. Que possamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, anunciando a verdade do Evangelho. Feche os teus olhos. Vamos nos colocar em pé na presença do Senhor. Senhor Deus, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes acabamos nos alimentando de uma comida espiritual estragada. Muitas vezes, em detrimento da correria das nossas vidas, acabamos optando por um fast food espiritual. Quando o Senhor nos chama a termos um contato diário e constante com um alimento maravilhoso, genuíno, leite espiritual, que nutre as nossas vidas, a Tua palavra. O Senhor morreu naquela cruz para que tivéssemos um livre acesso, não precisássemos de nenhum intermediário, e hoje nós estamos aqui, Senhor. E menosprezamos o valor da Tua palavra, muitas vezes com as nossas ações. Mas nós nos arrependemos, Senhor.
Nos pedimos perdão diante do Senhor. E te pedimos que seja gerado no nosso interior novamente uma fome, Senhor, e sede da Tua palavra, de conhecer, de prosseguir em Te conhecer, de experimentar a Tua presença em nós, o Teu conhecimento e o Teu toque sobre as nossas vidas. Para que possamos não mais, Senhor, sermos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, mas que possamos estar alicerçados na Tua palavra, no Evangelho de salvação, na Tua verdade. E que a partir disso, Senhor, os nossos lábios sejam ungidos, Senhor. E que em nós possa repousar a ousadia e o zelo nos nossos corações, pela Tua palavra e pelo Evangelho. Não, ó Deus, com orgulho, no sentido de achar que somos detentores da verdade, mas combate, e anunciar, e lutar, e pleitear pela verdadeira verdade que é o Senhor Jesus. Verdade que liberta, verdade que salva. Encontrarmos com esta graça, ajudarmos outros a se encontrar com essa graça salvadora, maravilhosa, do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor. Muitos são os obstáculos que nós encontramos, mas que possamos sobrepujar a todos, Senhor, e vivermos esta vida pautada neste Evangelho genuíno, para a honra e glória do Senhor. Nós, nessa noite, mais uma vez, declaramos que nós queremos Te seguir, custe o que custar. Negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz novamente e continuamos a caminhada de seguidores, de discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome de Cristo. Amém e amém. Estenda suas mãos. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vá para uma semana de vitória, em nome de Jesus.